Eu vou iniciar com uma prece, pedindo para que Jesus acalme o nosso coração, que todos os amigos da espiritualidade derrame a paz, derrame a esperança e a fé por todos os cantos. Eu vou ler uma parábola. Eu escolhi a parábola da mulher que sangrava. Eu acho que é uma palavra que diz muito a respeito do que a gente acredita, a respeito de como a fé da gente tem o poder realmente de transformar as coisas. Então eu vou ler. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando disso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e se curada deste mal. Então, a gente, às vezes, a gente fala que tem fé, e a gente às vezes não tem, porque a gente fala, eu tenho fé que as coisas vão dar certo, eu tenho fé que eu vou ser curada de algum mal que está me cometendo nesse momento, mas às vezes não é o suficiente, né? E aí quando a gente vê nessa parábola o tamanho da fé dessa mulher que só de tocar a veste ela foi curada, então a gente se inspira um pouco. Eu tenho algumas experiências nesse momento agora que a gente vem atravessando na pandemia, de pessoas que realmente elas foram curadas através da fé que elas tinham. Por muitos momentos elas chegavam com sintomas e elas, no momento da internação, você sentia ali, elas pedindo para Deus, elas dizendo que elas tinham fé que iam ser curadas, e elas eram curadas, e elas saíram vitoriosas. Então, a gente precisa realmente desenvolver essa fé. E essa fé não é uma coisa que ela vem da noite para o dia. Ela é desenvolvida, né? Ela é desenvolvida com o passar do tempo, com o nosso desenvolvimento pessoal também, né? Com o que a gente vai estudando, com o que a gente vai aprendendo no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades. É através dessa fé que através dessas dificuldades que a gente começa a desenvolver a nossa fé. Tem um trecho no livro do Consolador que Emmanuel diz que existe uma diferença, né, entre crença e fé, né? Ele fala que Emmanuel diz que crer diz respeito à crença, inspiração divina, diferentemente da simples crença. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem, e como tal é a base da regeneração. Então tem uma grande diferença mesmo, né? Às vezes a gente fala assim, eu acredito em Jesus, mas eu tenho fé nos milagres que ele opera, eu tenho fé que eu posso me transformar numa pessoa melhor. Então tem uma grande diferença. Às vezes a gente acredita em muita coisa, mas a gente não tem fé de que realmente
essas coisas, né? Gente, desculpa, tô bem nervosa. Então é bem diferente, né? E tem também, a gente fala da fé cega, né? Que é aquela fé que aceita tudo sem saber se é verdade. Então também é bem diferente de uma fé que quando a gente realmente tem certeza de que é uma coisa boa, né, pra gente. E gente, eu tô muito nervosa, de verdade, desculpa, peço desculpa mesmo. Então, assim, as pessoas, nesse momento, elas estão... A fé tem esfriado. A gente observa que a fé tem esfriado bastante, que com tudo isso que veio agora, que tem acontecido, era realmente para a gente conseguir aumentar a nossa fé, era para a gente aprender alguma coisa. E ultimamente a gente não tem visto, as pessoas não têm aprendido muitas coisas, elas não têm acreditado em muita coisa, elas não têm acreditado às vezes numa cura, elas não têm acreditado às vezes que as pessoas elas estão a serviço das outras, né? Elas estão a serviço do bem, porque eu acredito que seja isso, que essa pandemia ela veio realmente para a gente se dedicar ao nosso próximo, para a gente poder aprender e ensinar também. E ultimamente a gente vê que não é assim que tem acontecido, que infelizmente as pessoas elas têm se mostrado egoístas, elas têm se mostrado sem fé, né? E é complicado a gente querer estabelecer que a pessoa tenha fé. Tem até também uma frase que Kardec também fala, que a gente não pode impor a fé às pessoas, então eu não posso impor ao outro que eu acredito. E muitas vezes acontece isso. Às vezes a gente tem essa inclinação, né, de querer impor ao próximo tudo aquilo que eu acredito. Então eu quero que o próximo acredite que a minha doutrina é a melhor, que o que eu tô falando para ele ali naquele momento é melhor. E não é assim. A gente não pode impor para as pessoas nem fé e nem nenhum tipo de religião. A gente está ali, né, para poder auxiliar no crescimento de cada um, auxiliar no desenvolvimento dessa fé. Eu acredito nisso, que a gente pode sim interferir dessa maneira, interferir mostrando que a gente pode acreditar mesmo que os dias melhores estão por vir e a gente pode colaborar com o crescimento das outras pessoas sem impor a nossa opinião, a nossa doutrina, né, as nossas vontades. E eu acredito que essa pandemia ela veio muito para isso. E eu vejo muito isso no dia a dia. De esfriar a fé e as pessoas imporem, né, para as outras tudo que elas acreditam. Então, por muitas vezes a gente vê lá, fala, olha, mas se você não fizer desse jeito, não se comportar dessa forma, você não vai melhorar. E hoje as pessoas também elas impõem muito isso, acham que o que é bom para elas é bom para todas as pessoas e também não é. A gente precisa entender e respeitar o tempo de cada um, a crença de cada um. E tem muita gente que fala, eu não tenho fé, eu não tenho uma religião, eu não tenho uma doutrina, mas ele é uma pessoa boa, é uma pessoa que no fundo ele tem fé. No fundo ele tá sempre fazendo bem pro próximo e ele
no íntimo dele, ele tá sempre reforçando essa fé dele. E aí aqui também tem uma parte que fala que Jesus nos deixou algum ensinamento acerca de fé e sua importância. Que sim, tudo é possível àquele que tem fé, ensinou Jesus. Então, se a gente acredita que vai melhorar, que os dias vão, que a gente vai ter sim dias melhores, né? Isso vai acontecer, até mesmo porque eu acredito muito que a energia da gente, né, tudo que a gente emana, né, acaba contribuindo, né, para ter um ambiente melhor, para poder melhorar a nossa vida. Então, a gente precisa sim acreditar, a gente precisa sim ter fé, a gente precisa ter fé, mas não essa fé cega. A gente precisa ter uma fé baseada no que realmente é de verdade, né? E deixa eu ver aqui, eu separei algumas coisas, gente. É bem difícil. É bem difícil, viu? E aqui quando fala dessa fé cega, né? A fé cega, como o próprio nome indica, tudo aceita sem verificação, tanto verdadeiro quanto falso. E pode, obviamente, a cada passo chocar-se com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Assentada no erro, cedo ou tarde desmorona. A fé raciocinada é a que não rejeita a razão e prende-se à verdade, sem jamais compactuar com a mentira. Então, às vezes a gente vê, a pessoa fala, mas eu tenho tanta fé, e no fundo mesmo, às vezes é fanatismo, porque acredita que, olha, fulano falou que estão vendendo aí vacina e as pessoas estão tão fanáticas, né? E não é fé, isso é fanatismo realmente. Eles estão tão fanáticos no que tal pessoa, tal representante religioso falou, que eles vão lá e compram, né? Compram lá o pedaço da camisa da pessoa que tomou um tiro e, enfim, de uns líderes religiosos que às vezes vendem a palavra, né? E esse fanatismo leva as pessoas a confundirem, né? O que é fé e o que é fanatismo. E ultimamente isso também tem acontecido muito, porque as pessoas acreditam que não acreditam às vezes na ciência, deixam de acreditar na ciência, mas acreditam que alguém que publicou lá no Facebook ou qualquer rede social que seja, que tomar chá de alguma coisa curou o Covid, eles vão lá e acreditam. E deixam de ter fé, às vezes até mesmo na ciência, fé no que a gente realmente sabe que é verdade. Então aí é onde a gente vê que tem realmente uma grande diferença, né? Entre fé e crença, fé e fanatismo, que são coisas que estão totalmente são diferentes, né? Deixa eu ver aqui que eu tinha separado algumas coisas. Na verdade, eu fiz um roteiro e eu esqueci esse roteiro no serviço, gente. Eu até falei pra Marcela, a Marcela me deu uma super força e eu esqueci no trabalho. Então, eu acabei tendo que pegar o que eu tinha no computador. E aí também a fé, ela é conceituada, né? Ela tem, no vocabulário, ela tem várias acepções. E ela também tá ligada à fidelidade, né? A gente precisa ser fiel realmente, a gente precisa acreditar, então a gente precisa ser fiel a isso. Então aqui fala que a fé no sentido comum significa confiança do indivíduo em si mesmo, pois os que disso são dotados são capazes de realizações que pareceriam impossíveis àqueles que de si duvidam. Dá-se igualmente o nome da fé à crença nos dogmas dessa ou daquela religião. Casos em que recebe adjeção específica, fé cristã, fé judaica, fé católica, etc. Então aí a gente vê que cada um realmente tem fé, tem a fé de acordo com, às vezes, com a sua religião, né? Interpreta essa fé de acordo com a sua religião.
E pode ser que isso seja bom, né? Porque desde que essa fé não esteja prejudicando ninguém, né? Desde que essa fé seja uma fé que esteja te ajudando no seu crescimento espiritual, na sua evolução como pessoa, né? Como ser humano, eu acho que independente disso, independente da religião, né? A fé, ela precisa sim ser desenvolvida. E então assim que acaba conceituando em algumas religiões, né? Ela acaba sendo conceituada de várias formas. Bom, então Jesus ele ensina pra gente que tudo é possível, né? Naquele que tem fé. Então, tudo é possível sim. É possível que a gente que chegue a cura, né? Que chegue a cura para esse momento tão difícil que a gente tem atravessado. Que a gente tenha fé que a humanidade também acabe aprendendo o que realmente veio trazer nessa pandemia pra gente. A gente precisa ter fé nisso, precisa ter fé de que tudo que acontece é para o nosso bem, é para o nosso crescimento e que o tempo inteiro Jesus está do nosso lado, que ele não desampara a gente em momento algum. Uma vez eu estava em um determinado hospital e chegou uma pessoa que estava com o irmão já em um estado bem grave, e ele chegou com a santinha na mão, assim. E aquele homem, ele orava com tanta fé, esse irmão dele não voltou, ele realmente desencarnou, mas assim, a fé dele foi tão grande ali naquele momento que ele ficou calmo, ele conseguiu se acalmar, ele conseguiu aceitar que o irmão estava partindo. Então, às vezes, a nossa fé, a gente quer ter fé só naquilo que nos favorece, né? Só nas nossas vontades. E nem sempre a fé é só isso. Às vezes, no momento desse mesmo, no momento de dor, né? Ela vem nos revestir com força, né? Ela vem, reveste a gente de força para a gente conseguir atravessar ali aquele momento. Então, eu tô falando isso para vocês porque esse foi um dia em que eu vi realmente o quanto a fé, ela ali naquele momento de dor em que ele estava perdendo o irmão dele, ele foi importante para ele e ele se acalmou. Ele conseguiu ficar calmo e não foi feita a vontade dele, né? A fé que ele tinha naquele momento era de que o irmão voltasse. Não voltou, mas ele conseguiu se acalmar, ele conseguiu aceitar que o irmão estava partindo. E isso mostra, né, pra gente que a fé da gente nem sempre ela tem que estar ligada com a nossa vontade, nem sempre só porque a gente tem fé vai ser feito tudo o que a gente quer, todas as nossas vontades. Bom, eu peguei aqui também um trecho do livro O Espírito da Verdade, que ele fala da cura espiritual. Então é uma prece, eu vou ler ela para vocês, que diz: comece orando. A prece é luz na sombra em que a doença se instala, semeia alegria. A esperança é medicamento no coração, fuja da impaciência. Toda irritação é desastre magnético de consequências imprevisíveis, guarde a confiança. A dúvida deita raios de morte, não critique. A censura é choque nos agentes da afinidade, conserve a brandura. A palavra agressiva prende o trabalho na estaca zero, não se escandalize. O corpo de quem sofre é objeto sagrado, ajude espontaneamente para o bem. Simpatia é cooperação, não cultive desafetos.
Aversão é calamidade vibratória. Interprete o doente qual se fosse você mesmo. Toda cura espiritual lança raízes sobre a força do amor. Eu achei essa última frase assim extremamente forte, né? Porque às vezes a gente não se coloca mesmo no lugar do outro, né? Então é difícil, né? Você interpretar o que a outra pessoa está sentindo. E ela fala também, né, que toda cura espiritual lança raízes sobre a força do amor. Então a gente vê aí que mais uma vez também o amor, né, ele é base também de tudo. Quando a gente não consegue amar ninguém, quando a gente não consegue amar o nosso próximo, não adianta a gente falar que tem fé, que acredita em Jesus, que acredita em qualquer outra coisa, porque a base de tudo é o amor, até mesmo porque foi isso o que Jesus deixou aqui pra gente, né? O amor, a caridade, o perdão, e isso é tão difícil da gente praticar. Não só isso, como também cultivar a fé. A gente sabe que é muito difícil. Bom, pessoal, eu acho que era isso. Assim, eu sei que até tá faltando um pouquinho. Eu agradeço. Eu peço desculpas novamente. Fiquei bem nervosa. Espero, talvez, numa próxima oportunidade, conseguir talvez me expressar melhor, conseguir estudar um pouco mais também, porque assim, quando eu digo que eu admiro vocês, é porque eu vejo a dedicação, eu vejo os estudos de vocês, eu vejo vocês falando com tanta perfeição, com tanta propriedade, sabe? E eu espero de coração poder voltar um dia e conversar com vocês de uma forma mais tranquila, com muito mais propriedade, com muito mais sabedoria também. E eu encerro com a prece, pedindo para que a espiritualidade amiga nos fortaleça, esteja do nosso lado no nosso dia a dia, nos protegendo, não só a nós, mas como a todos aqueles que estão sofrendo, todos aqueles que estão passando por qualquer momento de dor, de desespero, que eles possam nos fortalecer, fortalecer a nossa fé todos os dias e que a gente esteja sempre unidos a serviço do bem. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, gente. Desculpa.